É eu ligando para Luana: eu vou chegar 1 hora, estou fazendo conexão aqui em Guarulhos. Ela fala: não almoça não. Sabe o que ela está dizendo? Proteja a sua fome. E ela diz: nem lanche, senão não vai almoçar com a gente direito. Assim é Deus. Fuja dos excessos dessa terra, porque aí vai sobrar mais espaço para sua sede por mim. Então às vezes você não está batendo com insistência, falta desejo por Deus, falta-lhe desejo pelas coisas de Deus. Aleluia. Queridos, paz do Senhor Jesus. É bom estar com vocês para cultuarmos o precioso nome de Jesus. Eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Leiamos a partir do versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que for necessário. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, se abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Tomai o vosso assento, queridos. Pastor Clóvis, eu expresso a minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família. Que o Espírito Santo
continue confirmando o vosso chamado e o vosso ministério. Esta casa é um ambiente onde eu tenho plena certeza que Deus fala, que os vossos corações se mantenham abertos para continuarem recebendo o que Deus tem para vos dar. O cantor, compositor, pastor Esteves Jacinto, é um prazer revê-lo. Estou aqui com um casal de amigos que me hospedaram na casa deles. Que o Senhor Jesus os use cada vez mais. Tá com saudade, tá? E agora vai vir mais um neném. Josenildo, meu amigo solteiro, Deus te abençoe. Eu estou orando para tu casar. Fica em pé, Josenildo. Fica em pé, em pé, em pé. Solteiro, ó, gente. Deus te dê graça, meu filho. Vai casar em nome de Jesus. Eu tenho alguns livros depois. Eu tenho alguns livros disponíveis. Acho que só tenho 2. Tem o livro da Luana, Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que esse título. Ela falou que é para ninguém se intrometer. Entre Elas e Deus. Então, que só as irmãs leiam esse livro. E tem o meu livro, que é uma introdução bíblica para conhecer a Bíblia. Se você seguir a regra que eu estabeleci nesse livro, você terá uma compreensão da Bíblia livro por livro em 52 semanas. Quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, sobre quem e para quem. E no final de cada visão panorâmica de cada livro da Bíblia, um devocional para você se edificar ou compartilhar com alguém. Eu posso beber essa água? Água de coco. Que chique. Nós lemos o que para mim é o texto áureo da oração. E a que Jesus conecta a oração. O texto diz que aconteceu, versículo 1, que estando ele a orar, ele quem? Jesus. Lucas 3 mostra Jesus orando publicamente após o batismo. Lucas 11 mostra Jesus orando num certo lugar, onde quem se aproxima dele é só um discípulo dos 12. Atos 1 diz que os discípulos estavam no dia do batismo de Jesus. Lucas 3, Mateus 3 diz que no batismo de Jesus havia multidões. O Espírito desceu, o Pai falou, João falou. Foi uma oração pública no capítulo 3 de Lucas. E agora em Lucas 11, Jesus está orando à parte. Eu considero esse o texto mais rico sobre oração dos registros do Evangelho, porque o mesmo Cristo que orou publicamente está orando no secreto. Se você só ora publicamente e não ora no secreto, você limita o evangelismo. Porque a oração pública é uma prática evangelística de guerrear e abençoar os ambientes onde você está inserido. Mas a oração secreta é o que revela seu desejo de intimidade com Deus. Se você só ora secretamente e não ora publicamente, você limita o evangelismo. Se você só ora publicamente e não ora secretamente, você é um hipócrita. Seria um tipo de oração para que os outros vejam, para que os outros percebam.
mas dentro de casa, no seu quarto fechado, você não se alimenta em Deus em oração. Que o nosso culto público seja resultado de nosso devocional secreto. Se você ora em casa, você não vem ao culto para receber, você vem transbordando. Está errada essa nossa visão. Eu vou ao culto para receber, eu vou ao culto para sair de lá cheio. E tem dias, biblicamente falando, que você só sabe que teve um real encontro com Deus quando você sai desse encontro ferido. Quantas e quantas vezes, pastores, eu acabava de pregar e descia da tribuna e queria um elogio do meu pai, meu maior mentor, e meu pai me dizia: pregou nada. Eu tinha duas opções: ou desistia de pregar, ou estudava mais e orava mais. E ele media o poder da minha pregação em 2 pontos. O primeiro era: eu não chorei. Quando você está na unção, eu choro. A segunda coisa que ele dizia era: você não falou língua estranha. Sua teologia simples. Meu pai nunca sentou numa faculdade teológica, mas quando ele diz você não falou língua estranha, ele estava dizendo: faltou o poder do Espírito, faltou o segredo do céu. Spurgeon disse que preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Cristo está orando e um dos discípulos olha para ele e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Esse camarada está pedindo para aprender a orar. Nem sempre quem quer aprender a pregar quer mudar de caráter, quer ter o caráter transformado. Mas quem quer aprender a orar, esse sim está buscando transformação de caráter. Porque púlpito não transforma caráter, é o contrário. Ou disfarça ou revela. O que transforma a vida do homem diariamente é a oração. Porque quanto mais você ora, você está se aproximando do santo. Então, eu preciso deixar isso claro a vocês. O camarada só pede para ser ensinado a orar depois que observa Jesus orar. Logo, Jesus não poderia ensiná-lo a orar se ele não... Você está com vergonha, mas você falou certinho, só que você falou com timidez. Ele não perguntaria, ele não pediria para que Jesus o ensinasse a orar se Jesus não orasse. Por isso ele diz: ensina-nos a orar. Mas quando ele pede isso? Depois que acabou de orar. Está no versículo 1. O Cristo que ensina a orar, orava. Tem uma cidade chamada Cidade Jardim. Cidade Jardim, alguma coisa de Jardim, 100 quilômetros depois de Goiânia. Nos hospedamos, eu e minha esposa, na casa de um casal. E no quarto entramos para orar, pois iríamos ministrar à noite. De repente a Aninha, a filha do irmão Edivaldo, entrou no meio de nós dois e foi nos empurrando para ficar de joelho, e achou o espaço entre eu e a Luana. A Luana se afastou para a direita, eu me afastei para a esquerda. Eu falei: olha aí, amor, que coisa linda, veio orar com a gente. Aí ela disse: claro, papai ora. Como nossos filhos aprenderão a orar sem ver-nos orar? Seu exemplo arrasta mais do que suas palavras.
Eu aprendi a orar vendo minha mãe orar. Meu pai me mandava orar, mas quem me instruía e me inspirava a orar era minha mãe. Todo ciclo de oração ela me levava. Culto matutino, quem lembra? 4 da manhã, 5 da manhã minha mãe me acordava. E que idade eu tinha? 4, 5 anos. Bora orar com a mamãe. E o que eu conseguia orar, eu orava. E quando eu não conseguia, dormia debaixo do banco dela lá. Jesus ora em Lucas 3, Jesus ora em Lucas 6 para escolher os discípulos. E Judas veio no pacote. Estão pedindo para aprender a orar com quem ora, e esse que orava teve um traidor. E foi ele que escolheu os homens, depois de orar a noite inteira, para andarem com ele. E esses que ele escolheu para andarem com ele eram seus discípulos, que se tornariam apóstolos. E Judas veio no pacote. Veio um traidor no meio dos outros que foram escolhidos depois de Jesus orar. Se Jesus orou para escolher os apóstolos e o traidor veio no meio, se Jesus, que é Jesus, orou para escolher os amigos, e no meio dos amigos escolhidos depois da oração veio um traidor, imagine tu que não ora para escolher amigos. Imagine nós, que eu tô no meio. Vocês sabem disso. A gente empolga com terno, gravata. A gente empolga por indicação de outros amigos. Se Jesus, que é Jesus, orando, teve um traidor entre eles, imagine a gente. Isso significa dizer que não adianta dizer que vai orar para que os desleais, os traidores, os falsos se afastem. Porque Jesus orou para escolher e o falso veio, tu quer orar para ele sair? Pastor, se orar não afasta o traidor, então não adianta orar. Adianta, porque se você não ora, você não é o traído, é o traidor. Você não é o ferido pela deslealdade, você é o desleal. Não, pastor, eu não quero ser o traidor. Então você será o traído. Não, pastor, o sangue de Jesus tem poder. É que não tem como. A oração não afasta pessoas problemáticas. Ela só te dá poder para não ser como elas. É por isso que quando Judas vem, Jesus olha para ele e diz: amigo. Como assim o Senhor chama Judas de amigo? É que ele chama Judas de amigo não por quem Judas é, mas por quem ele é. Só a oração te capacita a não te tornar tão mal quanto aqueles que fizeram o mal a você. É melhor sofrer como Jesus. É melhor se arrepender de ter amado do que se arrepender de não ter amado. Quando você ora, Deus te dá poder, sim ou não? E poder é para você ou para o outro? Para o outro. E o outro que precisa do poder que Deus te dá, ele pode ter vários tipos de fraquezas, que só a sabedoria que Deus te dá pode resolver, pode mudar aquela vida. Eu estou lhe dizendo que quanto mais você ora, mais Deus te capacitará para mudar a vida das pessoas. E às vezes a mudança da vida de alguém está na capacidade de perdoar que o Espírito Santo lhe dá enquanto você ora, irmão. Lucas 9, Jesus
ora e é transfigurado. Lembra daquela pergunta de Jesus: quem os homens dizem que eu sou? Lucas 9:18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam ali os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem dizem a multidão que eu sou? Antes da transfiguração, ele pergunta aos discípulos quem ele é, mas ele só perguntou quem ele era depois que ele orou. Primeiro ele fala com o Pai, primeiro ele está em intimidade com o Pai. Assim ele está apto a saber a opinião humana sobre ele. Quem não ora não consegue, não suporta ouvir opiniões contrárias à sua identidade. Quem dizem que eu sou? E disseram: alguns dizem que o Senhor é João Batista. Mas ele era maior que João Batista, ele é maior que Elias, ele é maior que algum antigo profeta. Então essas opiniões estão erradas. Aí eu te pergunto: como você se sente, como você reage com as opiniões contrárias a quem de fato você é? Não canto mais, não prego mais, não vou deixar Deus me usar mais nos dons, não vou. Por quê? Porque falaram isso. Se você orasse, as opiniões contrárias não destruiriam seu chamado, porque quem te chamou já conhecia suas fraquezas antes mesmo que fossem reveladas. Jesus está diante dos discípulos e as informações sobre eles são errôneas. Aí ele olha para os discípulos e pergunta: e vocês? O que dizem que eu sou? Aí Pedrão disse: eu estou sentindo algo. Aí Pedro disse: tu és o Cristo de Deus. E vocês sabem que Mateus registra a fala de Jesus para ele: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. Ou seja, quando você ora, as opiniões contrárias não te desanimam e os elogios não te ensoberbecem. Senhor, ensina-nos a orar. Esse é o capítulo principal da oração, porque o Cristo que ora no secreto também orou publicamente. Segundo, o Cristo que vai ensinar a orar é o Cristo que orava. Jesus morreu orando. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos eu entrego, me ajuda, eu entrego o meu espírito. E o que é isso, igreja? Oração. E por que ele morre orando? Porque geralmente se morre como se vive. Mas sabe o que eu acho lindo, pastor Clóvis? É que ele viveu orando, ele morreu orando, e depois que ele ressuscitou e foi assunto aos céus, a Bíblia diz em Romanos e em Hebreus que a missão de Jesus é interceder. Orou entre nós, orou morrendo, e pós-ressurreição e a ascensão, ele ainda está orando. E a sua oração hoje é a intercessão. Você orou por alguém hoje? Você está clamando para que Jesus levante alguém, sustente alguém? Você está se colocando na brecha por alguém? Porque quando você prega, você se torna semelhante a apóstolo. Quando você canta, você se torna semelhante a anjo. Mas quando você intercede, você se torna semelhante a Jesus. Essa é a missão de Jesus: interceder. Você conhece gente famosa porque prega? Você conhece gente famosa porque canta? Me mostra um famoso porque ora.
Essa igreja está lotada porque é um culto onde aglomeram-se pessoas para louvar a Deus, com cantores que são referências e pregadores que honram a palavra de Deus. Ok, é um culto alegre, é um culto festivo, é uma comemoração. Se fosse as mesmas quantidades de horas para a oração, não estaria de casa cheia, porque a oração é o ministério do anonimato, mas sem ele ninguém cresce. Sem ele ninguém aparece. Eu sei porque você quer desviar. Você não ora. Eu sei porque você não tem mais a unção de Deus na sua vida. Você deixou de orar. Não há outro meio. Não, pastor, eu não oro porque eu estou fraco. Oração é coisa de gente fraca mesmo. Oração é coisa de gente humilde, dependente. Se você orasse mais dependente de Deus você seria. Não confie o forte, não confie o forte na sua força, o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria. Se for se gloriar, se for confiar, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Dá glória enquanto bebe água de coco. Não mente pra mim, não. Tu já orou fora do propósito? Eu já. Como é que eu sei que eu orei fora do propósito, pastor? Quando ele disse não. Tá vendo? Pentecostal, quando entende, dá glória e ri. Vou perguntar de novo. Tu já orou fora do propósito? Vocês estão tudo melhor que eu. Vou perguntar pela última vez. Ou só eu que sou pecador aqui. Tu já orou fora do propósito? Sei que eu estava desviado. Como é que eu sei, pastor? Quando ele diz não. Isso significa dizer que toda vez que Deus disser sim para as suas orações, Josenildo, eu estou aqui. A câmera aí, ó. Isso quer dizer que toda vez que Deus lhe disser sim, não é porque você mudou o coração dele. Eu vou orar aqui e quando eu orar, aí você vai ver, Deus muda tudo. Quem é tu para mudar o coração do soberano? Você não ora para dar ordem no céu. Você ora para na terra saber qual é a vontade do céu. Por isso que resumidamente aqui está assim, ó: venha o teu reino. Quando você ora, você não estabelece seu reino lá. Você invoca o domínio de lá para cá. Por que eu estou dizendo sobre orar dentro do propósito? Olha isso, olha o que ele disse: Senhor, ensina-nos. Vai até o nos, tá bom? 1, 2, 3. Senhor, ensina-nos. Olha o que o texto diz: um discípulo foi a Jesus, um dos 12, Se esse tivesse fora do propósito, ele diria: Senhor, passa a senha só para mim. Só tá nós dois aqui. Passa o código só para mim. Mas ele estaria fora do propósito. E eu vou mostrar no texto. Ele chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, ensina-nos.
perdoa-nos. Aí Jesus diz: tá bom, eu vou ensinar. Pai nosso, perdoa os nossos. O pão é para nós e o livramento é para nós. Esse camarada estava dentro da vontade de Deus, estava sensível ao que Jesus queria. Eu acho que é por isso que tu ora pouco, porque sempre que tu vais orar é eu, tudo concernente a você. Quando o Pai é nosso, o perdão é para nós, o pão é para nós e o livramento é para nós. Ele está dando princípios da oração. Quando você for orar, não centralize você mesma, não centralize você mesmo. Lembre-se que você faz parte de uma comunidade. Agora, irmão, o que adianta dizer: Senhor, santificado seja seu nome, de joelho, se em pé você envergonha esse nome? O que adianta dizer de joelho que venha o seu reino, se de pé você diz que quem manda é você? O que adianta dizer de joelho: Senhor, providencia o alimento para minha mesa, se em pé você não compartilha o pão que já tem? O que adianta dizer: Senhor, me perdoe, de joelho, se em pé você não multiplica o perdão que recebeu dele? Olha o texto: perdoa os nossos pecados, pois nós perdoamos a qualquer que nos deve. Eu vou repetir, que eu só ouvi um aleluia aqui na frente. Senhor, perdoa como perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Senhor, a medida do perdão que o Senhor dará para nós é o que a gente dá para quem machuca nós. Ó, eita glória. Senhor, faz desse jeito. Como, meu filho? Perdoa eu do jeito que eu perdoo quem ofende eu. Posso, meu filho? Posso, minha filha? Pode. Senão você é hipócrita. Está no texto. É porque essa oração virou clichê. Pai nosso que tá, é oração de jogador. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, venha o teu reino, seja a vida da vida, como no céu, por nosso cada dia, nos dois, perdoa-nos. O que ele está entregando aqui são princípios da oração. Mas por que a questão do perdão está dentro do contexto da oração? Porque quem não ora não perdoa. Só a oração te capacita a perdoar. Aí continua o 4: não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Como que você quer que ele te livre da tentação, sendo que você brinca nos ambientes de tentações, sendo que você permanece nesses grupos de WhatsApp imorais, sendo que você não foge das propostas de Satanás? Irmão, dá uma olhada no seu feed. Verifica seus algoritmos. O que é isso, pastor? O que aparece para tu toda vez que tu abre o Instagram. A rede sabe a sua preferência visual. Converta seu algoritmo, irmão. Escreva lá, aperte lá, clica nos 3 pontinhos, coloca assim, ó: não tenho interesse. Aí escreva assim, ó: pregação, louvor, testemunho, Jesus, evangelho, teologia, palavra. Aí você converte o algoritmo. Dá uma vergonha quando alguns
meus irmãos, até pastor de igreja, me dá o celular. Pastor, coloca seu Instagram aqui pra mim, que tem uns 40 aí com seu nome, né? Vou achar meu Instagram aqui. Quando abre a tela lá do Instagram, meu Deus do céu, muita, mas muita imoralidade. Aí de joelho, Senhor, me livra da tentação. Quando se levanta, vai atrás da tentação, vai brincar com o Satanás. A mesma Bíblia que me ensina a orar para Ele me livrar, me diz: foge da aparência do mal, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Cuidado. Zela pela sua alma, zela do seu chamado. A unção é sensível. Então, por isso que eu digo que esse é o texto áureo da oração, porque ele me ensina a orar e me responsabiliza para não colocar tudo na oração. Ele está lhe dizendo: irmão, ore para que o nome dele seja glorificado. Amém, Senhor, que seu nome seja santificado. Mas o seu comportamento pode sujar o nome dele. Ore para que a cada dia ele proveja na sua mesa o que for necessário para o alimento da sua família. Mas lembre-se que o pão é nosso. Compartilhe. Não é só orar, é se comportar como quem ora. Quando ele quer dar uma lição prática sobre a oração, ele diz no versículo 5: qual de vós, tendo um amigo, se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, me empresta 3 pães, pois um amigo chegou em minha casa vindo de caminho e eu não tenho o que lhe apresentar. E esse amigo responder de dentro, esse amigo aqui de dentro é Jesus, e o de fora é tu. E está pedindo por quem? Por outro. Olha como a oração nos humilha. É que chegou alguém e eu não tenho o que servir. Aí de dentro ele disser: não me importune, a porta está fechada. Olha o que Jesus está ensinando. Se ele não te der por causa da amizade, vai te dar o que for necessário por causa da sua importunação. O que ele está dizendo é: ore, ore e ore. Romanos 12:12, persevere na oração. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Orar antes, necessidade. Orar durante, intimidade. Orar depois, gratidão. Ore, ore, ore. Por causa da importunação ele se levantará e lhes dará o que é necessário, eu vos digo. Aí agora ele ensina os 3 níveis da oração. Repete isso. 3 níveis da oração. Ficou lindo, quer ver? Repete, 1, 2, 3. Os 3 níveis da oração. Eu vos digo, versículo 9, pedi e dá-se-vos-á. Você já tem experiência, você sabe que você pediu e recebeu, mas nem sempre. Ele ensina o 2º nível da oração: buscai e achareis. Quem é casado sabe o 2º nível. Você está lá na sala: amor, me dá água. Aí ela está banhando o neném ou fazendo a comida. Você pediu, mas não recebeu. Só que você sabe que tem um 2º nível: buscai. E achareis. Aí você se levanta e você sabe onde está o bebedouro. Você sabe onde está a geladeira. Porque
que as irmãs tão... Você sabe onde está o copo. Não, pastor, mas peraí. Não. Você pediu água para matar o quê? A sede. Mas quando você chegou no segundo nível, você teve que se esforçar, não foi? E matou. Pastor, o que tem de bom nisso? Posso falar? Vou falar não. Posso falar? É que quando você tem que buscar, significa que você sabe onde achar. É por isso que o segundo nível da oração é: buscai e achareis. Não é procurar. Lembra de tu, a gente casado? É por isso que eu não vou em seminário de casal, que é só os homens que apanham. Você lembra, varão, de tu procurando alguma coisa? Tá aí, meu bem. E você, varão, tô procurando e não acho. E ela diz: procura. E tu abre, fecha, levanta e não acha. E de repente lá vem ela com a toalha aqui no ombro e diz: olha aqui. Qual foi a diferença? A diferença é que quem veio primeiro procurou, só que quem veio depois buscou. Quem procura não sabe onde está, mas quem busca já sabe onde achar. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo! O que as pessoas estão fazendo no terreiro de macumba? Procurando paz, alegria, contato com o mundo espiritual, procurando a coisa certa no lugar errado. O que as pessoas estão fazendo nas falsas religiões, nas seitas? O que as pessoas estão fazendo no espiritismo? Buscando a pessoa certa, a coisa certa no lugar errado. Agora, o que o crente faz quando ele vem ao culto, quando ele ora? Ele está indo buscar, porque ele sabe que ali é o lugar de encontrar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra, e Ele está dizendo que está trazendo o crente de volta para o joelho, está trazendo o crente de volta para a intimidade, na oração. Levante a mão, por favor, e diga: desperta-me, ó Deus. Aí tem o terceiro nível. Batei. Pastor, pedir é expressar necessidade. Buscar é saber que ali eu estou na presença certa, onde eu vou encontrar. Ok. Olha como que é a oração. O terceiro nível, você diz assim: agora o pastor vai me colocar lá no topo. Vou não, irmão, vou te colocar para baixo, porque isso é oração. O terceiro nível é batei. Quando você bate numa porta, a primeira coisa, tu tá de fora. Se você tá de fora, você tem que desejar entrar. Você tem que orar com desejo, irmão. Você tem que orar com fome de Deus. A questão é que o nosso problema não é a falta, é o excesso. Sabe por que você ora com superficialidade? Porque você já está cheia das coisas dessa terra. É eu ligando para Luana: eu vou chegar 1 hora, estou fazendo conexão aqui em Guarulhos. Ela fala: não almoça não. Por quê? Porque as irmãs. Responde, irmã. Ela está fazendo o quê? Sabe o que ela está dizendo? Proteja a sua fome. E ela diz: nem lanche, senão não vai almoçar com a gente direito. Assim é Deus. Fuja dos excessos dessa terra, porque aí vai sobrar mais espaço para sua sede por mim.
Então às vezes você não está batendo com insistência, falta desejo por Deus, falta-lhe desejo pelas coisas de Deus. A segunda coisa é, se você está batendo é porque você não tem. Ficou legal, ficou bonito. Se você está batendo é porque você não tem a chave. Isso significa que não é você que tem o controle. Se você está batendo a porta, é porque você reconhece que ela só se abre com a vontade de quem está por dentro. Oração é para isso, para te humilhar, porque por natureza você é soberba, por natureza você é orgulhoso. A oração te coloca no lugar certo, é por isso que você se ajoelha, porque só Ele está sentado no trono, só Ele tem o controle. Orar é saber que só Ele tem a chave e que Ele abrirá a porta na hora dele. Quando a gente está se aprofundando na oração, aí Jesus diz: se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ele está falando aqui da nossa natureza humana, que é mal comparada à bondade divina. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Aí agora ele fecha, e eu também fecho, que não adianta eu ir além do que Jesus disse. Olha o que ele diz: quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Olha isso, igreja, olha isso, igreja. Ele vem falando de oração desde o versículo, ele vem falando de oração desde o versículo 1. Aí ele vem falando de oração. Quando a gente vai pensando só nas coisas da terra, quando a gente vai pensando só no nosso conforto, quando a gente vai pensando só no materialismo, ele diz assim, ó: usa tudo isso aqui para buscar o Espírito Santo. Aprende a orar comigo para buscar o Espírito Santo. Aprende a orar com humildade para buscar o Espírito Santo. Aprende a orar com perseverança para receber o poder do Espírito Santo. Aprende a pedir, bater e buscar para receber o Espírito Santo. Jesus fecha com a maior e melhor dádiva que o ser humano pode receber: a pessoa do Espírito Santo. E eu lhes garanto, se você quer ser cheia, se você quer ser cheio, não há outro meio pelo qual você recebe o poder e a unção do Espírito Santo, senão pela oração. Até Jesus teve que orar para que o Espírito Santo descesse sobre ele, em Lucas 3. E para que o Espírito descesse sobre nós, ele diz que rogaria ao Pai. Eu tinha 8, 9 anos de idade. Eu ia sempre passar o final de semana na casa da minha avó. E a minha avó me ensinou duas coisas: pregar em evangelismo e orar. Eu ia para a casa da minha avó, eu sabia que ela ia me colocar para orar. E se eu fosse no final de semana de ceia, era jejum. A gente só ia para ceia em jejum. Aí as minhas tias desviadas ficavam pegando no pé dela: mãe, deixa o menino ser criança, mãe. E eu, como já pregava, eu me comportava como pastorzinho. Deixa a minha avó tá certa. Eu defendia a vovó. Uma cena, eu estava quase completando 10 anos, marcou, porque toda a família contava isso sempre. Minha avó chegou, depois que elas ficaram assim, ironizando a gente: deixa o menino, toda hora a senhora coloca o menino de joelho. Ela veio a mim e falou assim: ó, eu vou te dar uma senha quando eu passar. Eu falei: qual senha?
Ela disse: eu vou te chamar para orar e elas não vão perceber. Eu falei: tá bom, vovó. Eu lembro como hoje, irmão, café com leite assim num copo de plástico, pão com manteiga. Sentei no meio das minhas duas tias, o corredorzinho aqui, um rackzinho na frente e uma televisão pequena. Rei do gado, cavalão assim, um cara de chapéu, uma chapa de ouro assim, de casco de cavalo, aquela coisa de ouro assim. E eu tava lá. Vovó passou, mexeu o óculos. Em fervente oração veio teu coração. Oh, aleluia. Naquela hora eu larguei o pão, o café e segui vovó. Mas só pode o que estás quando tudo pegou na minha mão, me colocou de joelhos e a gente ficou de joelho cantando, ela cantando para mim. Quando tudo perante o Senhor Se você trabalhar, só você trabalha. Mas se você orar e trabalhar, Deus vai agir em seu favor. Fica em pé. Se orares sem teu coração, oh Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra e te pedimos perdão. Poderíamos orar mais, poderíamos aprender com os nossos pastores, com os nossos antepassados, que o segredo é orar. Perdoa porque supervalorizamos as coisas desta terra e deixamos de lado as coisas do céu. Desperta essa geração que ainda espera um avivamento. Nos ajuda a orar para entender e saber qual é a sua vontade para nós. Se orássemos mais, tropeçaríamos menos. Se falássemos mais contigo, falaríamos menos de nós. Desentulha nossos poços,
tira os excessos da nossa mente, do nosso coração. Ensina essa moça, esse rapaz, essa criança, esse adolescente. Ensina esse casal, esse obreiro, esse pregador, esse cantor, esse músico, essa musicista a depender de novo da oração. Porque a única ponte que nos conecta ao céu é a oração. Se alguém aqui caiu, levanta, Jesus. Se alguém aqui parou, desperta, Jesus. Se alguém aqui estacionou, sopra sobre ele, sopra sobre ela o vento do teu espírito. Desperta-o na madrugada com o coração ardendo para te buscar, Senhor. Porque sem o Senhor nada poderemos fazer. A gente só pode tudo suportar em Ti. Só seremos mais do que vencedores se dependermos do Senhor na oração. E mais que vencedor significa ir além do limite. Quando o corpo não quer, a carne não quer, mas o espírito está fortalecido na oração e ele avança um pouco mais. Perdoa-nos e nos traz de volta para uma vida de oração. Eu quero saber se há alguém aqui que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje, ou alguém que ainda nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você está com vontade de ser crente. Você quer sair daqui salvo. Se pelo poder da palavra, se pelo poder das canções aqui entoadas, há em você uma fome, uma sede, uma vontade de se entregar para Jesus, salva. A gente quer orar por você agora. Ainda que você tenha caído, seu ministério está de pé. Os dons de Deus são irrevogáveis. E há dons espirituais da parte de Deus para serem colocados em você. Ainda que você tenha caído, tem muitas vidas que precisam do que Deus tem com você. Deus são irrevogáveis. Cadê a primeira pessoa que vai entregar a vida para Jesus agora? Eu quero orar por você. Eu vou insistir porque eu sei que o mundo insiste em te tirar daqui. O diabo insiste em te tirar do caminho estreito e a igreja está insistindo. Vem para Jesus. Se alguém te chamar, vem com ele, vem com ela. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a primeira pessoa aqui. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Volta para Jesus, moça. Volta para Jesus, rapaz. Vem para Jesus, casal. Venha, homem, para papai agora. Escapa-te pela tua vida. Ele te liberta dos vícios. Ele te lava do seu passado. Ele faz o impossível, que é regenerar a sua alma. É impossível aos homens, mas não para Deus. Ele te capacita com graça e autoridade e te faz um instrumento vivo nas mãos dele, na casa dele. Está vindo as vidas para Jesus, irmão. O Espírito Santo está gerando nessas pessoas saudade pelo céu, saudade da oração, saudade da intimidade com Deus. Subam aqui que a igreja vai orar por vocês. Jesus vai curar a alma de vocês. E a glória da última casa será maior do que a primeira. Vem para papai.
Vem para papai. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, mas a o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Ele não desiste. Não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu Vidas no altar do Senhor. Nunca vi um amor Vidas com saudade da presença do Senhor. Ele não desiste de você. Ele se importa com Salva você. mais, Jesus. Ele compreende o seu Faz a tua obra crescer. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória. A gente quer orar por mais pessoas. Se tu me ama, A Deus suplica, você tem saudade dos cultos ao não Senhor. recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis. Tá vindo as almas para Jesus. Não tenha medo, não. Vem, filho, vem, moça, vem, casal.
coisas erradas andei fazendo na condição de pecador. Mas canta cheio.